Meus amigos, no vídeo anterior, nós apresentamos as revoluções agrícolas e seus impactos sobre a sociedade ao longo da história. Dando continuidade a essa apresentação anterior, nós vamos tratar agora das revoluções industriais que ocorreram ao longo da história, seus impactos sobre a sociedade, e também vamos abordar as possíveis revoluções industriais do futuro. De início, é importante destacar que o termo revolução refere-se a toda e qualquer mudança radical que atinja diretamente, drasticamente, os mais variados aspectos da vida de uma sociedade. As grandes revoluções industriais ocorridas cronologicamente até a era contemporânea são as seguintes. Tivemos a primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra entre 1760 e 1840. Tivemos a segunda revolução industrial, que ocorreu entre 1870 e 1914, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Tivemos a terceira revolução industrial, que aconteceu entre 1970 e o ano 2000, e ela surgiu no Japão. E a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, que está em curso até o presente momento, desde o ano 2010. Na nossa apresentação, vamos apresentar inicialmente quais foram as 4 revoluções industriais que impactaram a sociedade ao longo da história. Vamos começar pela primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, como eu já lhes disse, ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII, entre 1760 e 1840. No início do século XIX, multiplicaram-se as fábricas que nasceram na Inglaterra no fim do século XVIII, cujo desenvolvimento foi marcante, particularmente nos setores mais dinâmicos da época, o têxtil e a metalurgia. A primeira revolução industrial ficou caracterizada por 2 importantes invenções: a máquina a vapor e a locomotiva. Ambas foram determinantes para dinamizar a produção industrial e o transporte da matéria-prima, de pessoas e distribuição de mercadorias, dando um novo panorama aos meios de produzir e de se locomover no mundo. O uso das novas tecnologias, como a máquina a vapor, ocorreu no final do século XVIII e começo do século XIX. Foi introduzida a prática mecânica, com máquinas a vapor e a carvão, o trabalho assalariado, e a sociedade deixou de ser rural para se tornar urbana. A primeira revolução industrial teve como base tecnológica a máquina a vapor, a mecanização têxtil e o uso intensivo do carvão. A primeira revolução industrial contribuiu para a ruptura estrutural com a economia agrária antes prevalecente e para o estabelecimento de relações modernas de trabalho assalariado. Durante a primeira revolução industrial ocorreu a passagem do trabalho artesanal, que era antes predominante, para o trabalho na fábrica. Surgiram as primeiras fábricas. A formação do proletariado industrial surgiu nessa época também. A urbanização também se acelerou. E também houve a consolidação do capitalismo industrial. A principal particularidade da primeira revolução industrial foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, como já lhes disse.
com o uso de máquinas. A utilização de máquinas nas indústrias que desempenhavam grande força e agilidade movida à energia do carvão proporcionou uma produtividade extremamente elevada e crescentes, fazendo com que a indústria se tornasse uma excepcional alternativa econômica que se difundiu em todo o mundo. A segunda revolução industrial ficou conhecida como a era do aço e da eletricidade. Enquanto a primeira revolução industrial ficou conhecida como a era do ferro e do carvão, a segunda revolução industrial ficou conhecida como a era do aço e da eletricidade. A segunda revolução industrial tem suas bases nos ramos da metalurgia e químico. Ela aconteceu entre 1870 e 1914, ou seja, no final do século XIX e início do século XX. Então, como já lhes disse, o aço torna-se um material básico e a indústria química e automobilística assumem grande importância. Ao contrário da primeira revolução industrial, países como a Alemanha, França, Rússia, Itália, Estados Unidos também se industrializaram. Entre as invenções surgidas nessa época está um processo de Bessemer de transformação do ferro em aço, que permitiu a produção do aço em larga escala. Houve a invenção do dínamo, que permitiu a elaboração, a substituição do vapor pela eletricidade, e também a invenção do motor de combustão interna, que permitiu a utilização do petróleo em larga escala, criando condições para a invenção do automóvel e do avião, que aconteceu na primeira metade do século XX. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados de petróleo, a invenção do motor de combustão interna e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Neste período, o aço torna-se um material tão básico que é nele que a siderurgia ganha uma grande expressão. A indústria automobilística assume grande importância nesse período. O sistema de técnica de trabalho desse período é o fordista, termo que se refere ao empresário Henry Ford, criador da linha de montagem na sua indústria automobilística em Detroit, Estados Unidos. Sistema que se tornou paradigma de regulação técnica do trabalho conhecido em todo o mundo industrial. A tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica, o petróleo, o motor, a explosão interna e a petroquímica. A eletricidade e o petróleo são as principais formas de energia. A segunda revolução industrial teve como base tecnológica a eletricidade, o motor de combustão interna, o aço, a química pesada e o petróleo. A segunda revolução industrial contribuiu para a produção em massa, com o Fordismo, o surgimento de grandes corporações e trustes industriais e a expansão imperialista de países capitalistas centrais na conquista de mercados globais em países periféricos. Durante a segunda revolução industrial, ocorreu a consolidação do capitalismo monopolista e a integração entre ciência, indústria e Estado. Então, é isso que eu tinha a dizer sobre a segunda revolução industrial. É um resumo do que nós pesquisamos a respeito da segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, ocorrida a partir de 1970 a 2000, ao ano 2000, foi inspirada no toyotismo, cujas características foram desenvolvidas pelos engenheiros da Toyota, indústria automobilística japonesa, cujo método consistiu em abolir a função de trabalhadores profissionais especializados,
que era uma das características da primeira e da segunda Revolução Industrial. Quer dizer, a primeira e a segunda Revolução Industrial, os trabalhadores eram especializados em determinadas tarefas. Com a terceira Revolução Industrial, houve a abolição de trabalhadores profissionais especializados para torná-los trabalhadores multifuncionais. Quer dizer, passou-se a preparar trabalhadores que pudessem lidar com várias funções dentro da indústria. A tecnologia característica desse período é a microeletrônica, a informática, a máquina CNC, que é o controle numérico computadorizado, o robô, o sistema integrado, a telemática, que são as telecomunicações informatizadas, a biotecnologia. Sua base mistura física, química, engenharia genética e biologia molecular. O computador é a máquina da terceira revolução industrial. É uma máquina flexível, composta por duas partes. O hardware, a máquina propriamente dita, e o software, o programa. O circuito e o programa integram-se sob o comando do chip, que faz do computador, ao contrário da máquina comum, uma máquina reprogramável e mesmo autoprogramável. O toyotismo começou a ser implantado definitivamente em 1962 e tem como principal característica e objetivo a produção somente do necessário e no menor tempo. Surge o chamado just in time. Ao contrário do Fordismo, onde a produção para suprir a demanda, no toyotismo a demanda determina a produção. Isto é, só se produz o que é pedido com o mínimo de estoque. Foi a partir da terceira revolução industrial que as indústrias passaram a produzir com o mínimo de estoque e procurando, digamos assim, produzir em função da demanda. Por isso se produz mais rápido e melhor e com menor custo de estoque de produção. O toyotismo surgiu como solução para a crise do Fordismo. O Fordismo, que, como já lhes falei, surgiu com a segunda Revolução Industrial. Surge um sistema de trabalho polivalente, flexível, integrado em equipe, menos hierárquico. Computadorizada, a programação do conjunto é passada a cada setor da fábrica para discussão e adaptação em equipe com o uso do CCQ, que são ciclos de controle de qualidade, que se converteu em um sistema de rodízio de tarefa, que estabelece a possibilidade de uma ação criativa dos trabalhadores no setor. Elimina-se pela reengenharia grande parte da rede de chefias. Toda essa flexibilização técnica e do trabalho torna-se mais adaptável ao sistema econômico, sobretudo a relação entre produção e consumo por meio do just in time. A terceira revolução industrial teve, portanto, como base tecnológica a informática, a microeletrônica, a automação e a internet. A terceira revolução industrial contribuiu para o advento da produção flexível, pós-fordista, das cadeias globais de valor e da financiarização da economia. Durante a terceira revolução industrial ocorreu a desindustrialização relativa em países capitalistas centrais e periféricos, a precarização do trabalho e a ascensão do neoliberalismo. Então, este é o resumo que eu tenho a lhes apresentar sobre a terceira revolução industrial. Agora vamos fazer um resumo da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial na indústria, ou indústria 4.0, ocorrida a partir de 2010, é caracterizada pela integração dos chamados sistemas cyberfísicos de produção,
nos quais sensores inteligentes informam as máquinas como devem ser processadas. Os processos devem governar-se em um sistema modular descentralizado. Os sistemas de produção inteligentes começam a trabalhar juntos, comunicando-se sem fio, seja diretamente ou por meio de uma computação em nuvem da internet, a internet das coisas. Os sistemas rígidos de controle centralizado de fábrica, que prevaleceu desde a primeira Revolução Industrial até a terceira Revolução Industrial, e esses sistemas rígidos de controle centralizado agora dão lugar à inteligência descentralizada, com comunicação máquina a máquina, no chão da fábrica. A internet das coisas representa a conexão lógica de todos os dispositivos e meios relacionados ao ambiente produtivo. Os sensores, transmissores, computadores, células de produção, sistema de planejamento produtivo, diretrizes estratégicas da indústria, informações de governo, clima, fornecedores, tudo sendo gravado e analisado em um banco de dados. O conceito de máquina para máquina representa a interconexão entre células de produção com sistemas passando a trocar informações entre si de forma autônoma, tomando decisões de produção, custo, contingência, segurança através de um modelo de inteligência artificial complementado pela internet das coisas. A quarta revolução industrial tem como base tecnológica a inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas, a robótica avançada e a impressão 3D. A quarta revolução industrial contribuiu para o advento de fábricas inteligentes e integração digital total da produção. Durante a quarta revolução industrial ocorreu como grandes transformações a redefinição do trabalho humano, a concentração de poder tecnológico e novas assimetrias globais. Então é isso que eu tinha a dizer sobre a quarta revolução industrial. Então nós tivemos ao longo da nossa história 4 revoluções industriais que contribuíram para impactar a nossa sociedade em vários setores de atividades. Agora vamos lhes apresentar as revoluções industriais do futuro. Na pesquisa que nós realizamos, nós constatamos a possibilidade de ocorrerem 6 revoluções industriais no futuro. A primeira seriam desencadeadas as indústrias neutras em carbono, impulsionadas por novos materiais verdes. Depois vou lhe explicar exatamente o que é que significa isso. Segunda grande revolução são as fábricas completamente automatizadas, sem a mínima intervenção humana. Terceiro, indústrias voltadas para a biofabricação e a biomanufatura. Quarto, serão desencadeadas indústrias baseadas na computação quântica. Quinto, serão implementadas grandes indústrias baseadas na economia espacial. E, finalmente, a sexta grande revolução que deverá acontecer são as indústrias hiperconectadas, multiplataformas, com dados em tempo real e alcance planetário. Vou lhes apresentar inicialmente, lhes falar sobre as indústrias neutras em carbono, impulsionadas por novos materiais verdes. As indústrias neutras em carbono, impulsionadas por novos materiais verdes, se desenvolverão diante da tendência de descarbonização da economia mundial e da transição energética imposta pela necessidade de desenvolvimento de energias limpas e renováveis para evitar a mudança climática catastrófica global. Uma indústria neutra em carbono busca reduzir ao máximo suas emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, usando energia renovável. Essas indústrias usam energia renovável.
usam tecnologia de captura de carbono, buscam tocar a produção com o máximo de eficiência energética e utilizam também a economia circular, com a utilização dos resíduos da sua produção. E, quando necessário, compensações verificadas externamente. O surgimento de indústrias neutras em carbono, impulsionado por novos materiais verdes, por exemplo, como aço verde, biomateriais, concreto de baixo carbono e tecnologias limpas, como hidrogênio verde, é uma realidade global, movida pela mudança climática global e pela demanda por sustentabilidade, transformando setores como construção civil e siderurgia e promovendo a economia circular e a bioeconomia para alcançar a descarbonização e a neutralidade do carbono. As principais mudanças materiais produzidas nós vamos lhes apresentar agora. Por exemplo, na fabricação do aço verde, o que é que vai acontecer? Vai haver a substituição do carvão mineral, que é utilizado hoje na fabricação do aço, pelo carvão vegetal de florestas manejadas ou hidrogênio verde, reduzindo drasticamente as emissões de CO2 na produção. Na fabricação de biomateriais, isso vai envolver a utilização de resíduos agrícolas, como o bagaço de cana, para criar, por exemplo, materiais como sugarcrete, quer dizer, é um material de construção desenvolvido a partir do bagaço de cana, e aglomerantes minerais, projetado como alternativa sustentável aos tijolos e o concreto tradicionais. Então nós podemos substituir o concreto e os tijolos com a utilização do bagaço da cana, com o uso do bagaço da cana e aglomerados minerais, que seriam projetados para a produção de tijolos de concreto, que fixam carbono e são biodegradáveis, atuando como estoques de carbono. Outra mudança também em termos de materiais a serem produzidos dentro dessa indústria neutras em carbono, impulsionadas por novos materiais verdes, é o caso do hidrogênio verde, que usa a eletrólise da água com o uso da energia renovável. Quer dizer, faz-se a eletrólise da água com o uso da energia renovável, solar, eólica e biomassa, para produzir hidrogênio, substituindo combustíveis fósseis em processos industriais e siderúrgicos. Outra são as tecnologias de captura e uso do carbono. Nesse caso, ocorreria a transformação de resíduos orgânicos em carbono orgânico, como biofertilizantes e biometano, fechando ciclos e reduzindo lixos. E, finalmente, outra mudança importante ligada a essa indústria, as indústrias neutras em carbono, nós temos a economia circular, cujo foco é o reuso dos recursos, como, por exemplo, os resíduos industriais, redução de desperdícios e criação de novos produtos sustentáveis a partir de resíduos industriais. Quais são os setores de vanguarda relacionados a essa indústria neutra de carbono? É a construção civil, que adota materiais que capturam o carbono, como eu já lhes falei, o sugarcrete, que é um material de construção desenvolvido para a produção de tijolos e concreto, e busca a construção de edificações neutras em carbono, diminuindo o impacto ambiental. Outro setor econômico também que vai ser impactado por essa indústria neutra de carbono é a indústria siderúrgica, que inova com aço verde, que passaria a ser fabricado não com o uso do carvão mineral, mas com o uso de material florestal, o hidrogênio verde. E a indústria química, que investe em tecnologias verdes para criar processos mais eficientes
e produtos sustentáveis, alinhando crescimento e preservação. Então essas são as informações que eu queria lhes falar sobre essa primeira grande revolução industrial do futuro, relacionadas com as indústrias neutras em carbono, impulsionadas por novos materiais verdes. A segunda grande revolução do futuro diz respeito às fábricas completamente automatizadas. A fábrica completamente automatizada é um conceito além da indústria 4.0, porque ela é capaz de projetar, fabricar e entregar produtos com mínima ou nenhuma intervenção humana, usando IA, inteligência artificial generativa, que é um tipo de inteligência artificial que cria conteúdos novos e originais, usando modelos baseados em grandes volumes de dados para identificar padrões e gerar respostas criativas a comandos dos usuários, com aplicações de assistentes virtuais, criação de mídia, design, desenvolvimento de produtos e automação de tarefas. E além da utilização da IA generativa, haverá também enxames de robôs dos processos produtivos. A fábrica completamente automatizada tem como características a presença de robôs heterogêneos, com inteligência própria. São braços robóticos, por exemplo, drones e impressoras 3D de montagem automática. A disponibilidade da inteligência artificial generativa para criar designs e planos de produção a partir de descrições de linguagem natural, e possui um ciclo completo automatizado do design à produção e controle de qualidade. Este novo paradigma, descrito em literatura recente como Industry 6.0, que é a ideia avançada de automação total impulsionada por IA generativa, que é um tipo de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo e original, aprendendo padrões de grandes volumes de dados para produzir resultados únicos e criativos em resposta a comandos. Ela vai além da análise de dados, atuando na geração de ideias, design de produtos, assistentes virtuais e automação de tarefas criativas, impulsionando a inovação e a produtividade em diversos setores. Em fábricas inteligentes, com IA generativa, opera um cérebro inteligente, que gerencia toda a produção, desde o suprimento de matérias-primas até a embalagem do produto final, com robôs automatizados. Então nós temos automação, mas IA generativa pode permitir realizar ajustes automáticos de produção conforme a demanda, efetuar diagnóstico inteligente de falhas no processo de produção e otimizar em tempo real o fluxo de trabalho. No setor automotivo, com design e produção autônomos, por exemplo, a inteligência artificial generativa está sendo empregada para gerar projetos de peças automotivas e simulações, como, por exemplo, aerodinâmica e testes de esmagamento, de resistência dos materiais, reduzindo protótipos físicos e planejar e otimizar linhas de montagem automatizadas com agentes inteligentes. Isso leva a uma automação mais criativa, não apenas seguindo scripts, mas inovando no design e no planejamento. Empresas estão integrando veículos autônomos e robótica, logística para automatizar a movimentação e distribuição na cadeia de suprimento e na logística autônoma. Os impactos esperados são da existência de armazéns inteligentes, com robôs autônomos, e inteligência artificial que prevê padrões de demanda e ajusta rotas logísticas automaticamente. No futuro próximo, robôs humanoides com IA, com inteligência artificial, estarão executando tarefas físicas complexas em fábricas e serviços.
A inteligência artificial generativa já está sendo adotada pela maioria da indústria como ferramenta de automação, desde design até manutenção. Então essa é a informação que eu teria de lhes passar sobre a segunda grande revolução do futuro, industrial do futuro, que são as fábricas completamente automatizadas. A terceira grande revolução diz respeito às indústrias voltadas para a biofabricação e biomanufatura. É preciso observar, antes de tudo, que biofabricação é um processo de criar produtos biológicos, funcionalmente organizados a partir de células vivas, biomateriais e moléculas biológicas, usando técnicas como impressão 3D, bioassembly ou montagem dirigida. O termo ganhou força como paradigma de fabricação biológica integrada para aplicações em medicina, materiais sustentáveis e outros setores. Quanto à biomanufatura, ela diz respeito à fabricação industrial de produtos a partir de sistemas biológicos com micro-organismos, células ou enzimas, para gerar moléculas, biomateriais, biofármacos e outros bens comercialmente relevantes. Ambos os campos, ou seja, a biofabricação e a biomanufatura, se sobrepõem com tendências da indústria 4.0/5.0 e bioeconomia, integrando biologia, engenharia, inteligência artificial, automação e processos sustentáveis. São inúmeros os exemplos de indústrias emergentes, como os alimentos cultivados na biofabricação para produzir carnes, leites e peixes sem abate animal. Serve bem para isso. Não haveria abate animal na biofabricação de carnes, leites e peixes. E na bioimpressão de carnes celulares. Outro exemplo são os materiais biofabricados sustentáveis com o uso de células e micro-organismos para produzir materiais ecológicos, tais como biofabricados de couro e biopolímeros para moda e design, e materiais a partir de celulose microbiana, seda de aranha cultivada, micélio aplicados em testes e embalagens, que é o campo da biodesign. Outros exemplos de indústrias emergentes dizem respeito à biofabricação para tecidos, órgãos e dispositivos implantáveis, a produção biotecnológica de enzimas, biocombustíveis, proteínas, bioplásticos e produtos químicos, via fermentação, engenharia de micro-organismos. Então é isso que eu tinha de lhes falar sobre essa terceira grande revolução industrial do futuro, que são as indústrias voltadas para a biofabricação e a biomanufatura. A quarta grande revolução diz respeito às indústrias baseadas na computação quântica. A computação quântica, que difere da computação tradicional, e ela é mais avançada, que tem um poder de processamento de dados muito maior, que utiliza os fundamentos da mecânica quântica. A computação quântica irá transformar o futuro de 5 setores: o espaço aéreo, a química, os cuidados de saúde e produtos farmacêuticos, a logística e robótica e o setor financeiro. No que diz respeito ao espaço aéreo, o uso da computação quântica viria, digamos assim, a responder a inúmeros desafios. Por exemplo, supõe-se que uma grande tempestade ameaça perturbar as operações aéreas. Ao considerar um número exponencial de variáveis, um computador quântico poderia determinar as alternativas ideais para cada rota aérea, limitando assim o impacto da perturbação. Outro desafio a computação quântica possibilitaria as melhores localizações de aeroportos em todo o país ou a nível mundial para uma companhia aérea posicionar previamente peças de reposições para aviões. A computação quântica pode ajudar a encontrar a melhor forma de atribuir recursos
para que os passageiros, a tripulação e os horários de manutenção sejam afetados o mínimo possível. No caso do uso da computação quântica no campo da química, ela terá muitas aplicações, como a simulação de propriedades e do comportamento de novas estruturas moleculares. A computação quântica é particularmente adequada à modelagem molecular, uma vez que tem características únicas que podem solucionar os desafios probabilísticos da mecânica quântica, porque a mecânica quântica trabalha com probabilidades. No futuro, a computação quântica poderá ser utilizada para prever propriedades moleculares para novas moléculas, tais como novos refrigerantes e novos solventes para a recuperação de dióxido de carbono. Quanto ao uso da computação quântica no campo dos cuidados de saúde e produtos farmacêuticos, o que eu temos a dizer é o seguinte, que em média demora de 10 a 13 anos e mais de 2,5 milhões de dólares para levar um novo tratamento médico da fase das descobertas até o uso pelo paciente. Então são de 10 a 13 anos com um investimento de 2,5 bilhões de dólares para levar um novo tratamento médico da fase das descobertas até o uso pelo paciente. O aproveitamento do poder de computação quântica pode acelerar significativamente os prazos e melhorar a qualidade de várias fases dos processos de investigação e desenvolvimento farmacêutico, produtos farmacêuticos. As melhorias do sistema de modelagem em computadores quânticos poderiam ajudar as empresas de ciências da vida a reduzir consideravelmente o tempo médio da fase pré-clínica de 3 para 6 anos, ao acelerar a velocidade e reduzir o custo do desenvolvimento de medicamentos. Essa é uma das grandes vantagens do uso da computação quântica nos cuidados com a saúde e produtos farmacêuticos. O uso da computação quântica no campo da logística e robótica, um aspecto importante a observar é que as empresas de transporte e comércio eletrônico dependem da movimentação de mercadoria de um local para outro de forma eficiente e segura. Isso requer sensores no equipamento entre armazéns, fábricas e centros de distribuição, o que leva a grandes quantidades de dados. Os algoritmos de aprendizagem automática recebem esses dados e utilizam os conhecimentos para tomar decisões significativas. A computação quântica poderia identificar os melhores locais para integrar sensores, de modo a capturar os dados mais significativos, bem como acelerar o processo de aprendizagem automática. A tecnologia quântica poderia também determinar os percursos mais eficientes para os funcionários ou robôs se deslocarem pelos armazéns, por exemplo. O uso da computação quântica no campo das finanças poderá ajudar as instituições financeiras a resolver problemas para os seus clientes. Para investir, os computadores quânticos ajudarão a otimizar as carteiras de investimento e a definir preços de derivados financeiros exóticos. A computação quântica também ajudará as instituições financeiras a caracterizar com mais precisão as transações anômalas e a detectar fraudes rapidamente. Isso, por sinal, já está sendo utilizado, sobretudo pelos bancos centrais, inclusive o Banco Central do Brasil. É importante destacar, meus amigos, que com a computação quântica será possível simular materiais complexos, fazer reações químicas, promover reações químicas e desenvolver propriedades físicas que são impossíveis de modelar com precisão usando métodos clássicos, acelerando o design de novos produtos, materiais e protótipos. Com a computação quântica será possível utilizar algoritmos quânticos que oferecem rotas para a otimização das redes elétricas, previsão de demanda de energia e design de novos materiais para baterias e conversores de energia mais eficientes. Com a computação quântica será possível a descoberta de fármacos utilizando plataformas híbridas que reduzem drasticamente o tempo de triagem e simulações moleculares,
permitindo identificar candidatos promissores mais rapidamente e com maior precisão. No mundo, já existem empresas focadas em simulações industriais e no enfrentamento de grandes desafios da engenharia. Há empresas que desenvolvem computadores quânticos baseados em átomos neutros e software para simular sistemas quânticos complexos, especialmente úteis em otimização de materiais avançados. Há empresas que combinam inteligência artificial e algoritmos quânticos para resolver problemas de energia, logística, manufatura e ciências de materiais. Há também o desenvolvimento de hardware e software quântico, com aplicações em otimização e machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, criando plataformas híbridas que já começam a ser usadas em protótipos industriais. Muitas aplicações que surgirão em produção nos próximos anos dependem dos computadores quânticos, escaláveis ou do uso híbrido, clássico, mas quântico, ou seja, o uso de computadores tradicionais e também o computador quântico, que já estão sendo testados por grandes empresas e consórcios globais. São, portanto, essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer sobre o uso da computação quântica as indústrias baseadas na computação quântica. Agora vamos lhes apresentar a penúltima grande revolução que deverá ocorrer no futuro, que diz respeito às indústrias baseadas na economia espacial. As indústrias do futuro baseadas na economia espacial lidarão com lançadores e transporte espacial comercial. Lançadores são foguetes. Lidarão, repito, com lançadores e transporte espacial comercial. A indústria de satélites avançados e constelações orbitais. Telecomunicações e internet espacial. Observação da Terra, dados espaciais e serviços geoespaciais. A indústria de mineração espacial e recursos extraterrestres. A manufatura e montagem órbita. O turismo espacial e habitação orbital. A logística espacial, manutenção e reciclagem orbital. A defesa planetária e segurança espacial e a economia lunar e cislunar. O Bank of America prevê que a economia espacial vai mais do que triplicar na próxima década, alcançando um mercado de 1,4 trilhão de dólares. Além disso, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial, de abril de 2024, a expectativa é a de que a economia espacial atinja 1,8 trilhão de dólares até 2035. A Morgan Stanley acredita que o primeiro trilionário do mundo surgirá de um negócio baseado no espaço. Mais de 250 bilhões de dólares foram investidos em quase 2.000 empresas espaciais apenas na última década. Há uma variedade de empresas de ponta que se especializaram no desenvolvimento de satélites miniaturizados, conhecidos como DOVs. Esses satélites são equipados com um telescópio poderoso e uma câmera, permitindo capturar a imagem de várias partes da superfície terrestre em intervalos regulares. Cada satélite é programado para escanear continuamente a Terra e transmitir dados para estações terrestres enquanto orbita o planeta. As imagens coletadas pelos satélites fornecem informações cruciais para diversas aplicações, como proteção climática e ambiental, monitoramento florestal, previsão de produtividade agrícola, avaliação da qualidade da água em lagos e gestão de desastres. Os satélites miniaturizados têm o tamanho de uma caixa de sapatos e podem ser lançados ao espaço a um custo muito menor. Os números sobre a quantidade de satélites em órbita confirmam o crescimento explosivo da indústria espacial. Em 2010, por exemplo, 74 satélites foram lançados ao espaço. 10 anos depois, ou seja, em 2020, houve 1.200 lançamentos, com um aumento de 16 vezes.
No momento atual, existem quase 10 mil satélites ativos em órbita. Ou seja, em 2025, nós temos 10 mil satélites ativos em órbita, com estimativa de até 100 mil novos satélites na próxima década. Ou seja, na próxima década de 2030, poderemos ter cerca de 100 mil novos satélites em órbita no planeta. Quase todo o investimento em ações na economia espacial, na última década, foi direcionado a satélites e lançamentos. Há 4 indústrias emergentes na economia espacial, que são as estações espaciais, a lunar, a logística e industriais. Nos últimos 10 anos, um valor relativamente modesto de 2,7 bilhões de dólares foi investido em todas as 4 indústrias emergentes na economia espacial. Nas estações espaciais, na lunar, na logística e industriais. Embora a maior parte do capital investido atualmente na indústria espacial tenha sido destinada a satélites e lançamentos, existem empreendedores captando recursos e construindo negócios em torno de novas direções ambiciosas, que vão desde estações espaciais comerciais até serviço de transporte lunar. O Starship de Elon Musk, projetado para transportar tripulação e carga para a órbita terrestre, bem como para a Lua, Marte e além, está prestes a revolucionar as viagens espaciais. São inúmeras as indústrias baseadas na economia espacial, destinadas à fabricação de lançadores e do transporte espacial comercial, que estão voltadas à redução de custos de acesso ao espaço, com foguetes reutilizáveis. Esse é um dado importante, porque até há pouco tempo os foguetes não eram reutilizáveis. Agora já se fabrica foguetes reutilizáveis. Então, haverá redução de custo com foguetes reutilizáveis, com microlançadores e serviços de lançamento sob demanda, cujos impactos estão relacionados com a queda drástica do custo por quilo em órbita e democratização do acesso ao espaço. As telecomunicações e internet espacial é outra das indústrias baseadas na economia espacial, que oferece a conectividade global via satélite, substituindo ou complementando infraestruturas terrestres, com oferta de internet em regiões remotas, como por exemplo nós, no Brasil, a Starlink de Elon Musk, que presta esse tipo de serviço. Então, como eu já lhe disse, as telecomunicações e internet espacial é outra das indústrias baseadas na economia espacial que oferece conectividade global via satélite, substituindo ou complementando infraestruturas terrestres, com oferta de internet em regiões remotas, a comunicação marítima e aérea e redes híbridas espaço-terra. As indústrias baseadas na economia espacial, como a mineração espacial e recursos extraterrestres, estão voltadas para a exploração futura de recursos na Lua, asteroides e Marte. O estágio atual é pré-industrial e experimental, e com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento. As indústrias baseadas em economia espacial, como a manufatura e montagem em órbita, dizem respeito à produção de materiais e componentes em microgravidade, tais como fibras ópticas ultrapuras, cristais e fármacos avançados e componentes eletrônicos de alta precisão, cujas propriedades físicas são impossíveis de obter na Terra. As indústrias baseadas na economia espacial, como a de turismo espacial e de habitação orbital, estarão voltadas para experiências humanas no espaço, com a realização de voos suborbitais e a utilização de estações espaciais privadas e hotéis orbitais.
As indústrias baseadas na economia espacial, como a de logística espacial, manutenção e reciclagem orbital, dizem respeito aos serviços de suporte à infraestrutura espacial já existente, com o desenvolvimento de novas atividades de reabastecimento em órbita, reparos de satélites e remoção de lixo espacial de grande importância para a sustentabilidade do ambiente orbital e redução do risco de colisões. As indústrias baseadas na economia espacial, como a economia lunar e cislunar, dizem respeito a novo ecossistema industrial focado na Lua, como plataforma logística. A economia lunar é a atividade econômica na própria Lua, como mineração de recursos, obtenção do hélio 3, que é potencial para a fusão nuclear limpa, e metais como ferro e titânio, infraestrutura com a construção de habitats, geração de energia solar e criação de redes de comunicação na Lua, logística com uso de foguetes e sistemas reutilizáveis para reduzir custos de transporte, turismo espacial e exploração científica. Tudo isso está sendo pensado em termos de exploração da Lua. A economia cislunar, por sua vez, deve ocorrer entre a Terra e a Lua. É a diferença entre a economia lunar e cislunar. A lunar são as atividades relacionadas com a Lua propriamente dita. Já a cislunar diz respeito ao espaço entre a Terra e a Lua, que é a região estratégica para os transportes, comunicação e logística, funcionando como uma ponte para missões mais profundas, com grandes investimentos de governos e empresas para estabelecer bases sustentáveis e cadeias de suprimentos, visando o uso de recursos no espaço e na Terra. A economia cislunar envolve a utilização de gelo e de água nos polos lunares para produzir oxigênio e combustível, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio líquidos, para missões, reduzindo custos, a construção de satélites, estações de comunicação e bases operacionais na órbita lunar e na superfície da Lua, o transporte de cargas, o suporte a missões e serviços de manutenção no espaço, a extração de minerais e hélio 3, como já lhes falei, que é raro na Terra, para tecnologias avançadas e os avanços em hardware, telecomunicações e tecnologias de propulsão. Algumas das agências espaciais mundiais estão a preparar-se para atividades comerciais na Lua. As autoridades espaciais da Europa, Estados Unidos, Japão e Canadá estão a usar a missão Artemis II, prevista para fevereiro de 2026, ou seja, o próximo mês deste ano, como primeiro passo para um acampamento lunar permanente e, eventualmente, a possibilidade de colonização da Lua. À medida que essas agências espaciais trabalham para atingir este objetivo, o conceito de economia lunar começa a ganhar forma. O que é economia lunar? As agências espaciais de todo o mundo estão a começar a estabelecer cadeias de abastecimento para apoiar missões espaciais que não exigem viagem de regresso à Terra. Estão a considerar futuras povoações no satélite, ou seja, na Lua. Estima-se que esta economia emergente vale cerca de 170 bilhões de dólares. Ou seja, 145 bilhões de euros nos próximos 20 anos. Enquanto o mundo se prepara para levar pessoas à Lua pela primeira vez desde a década de 1960, os países já estão a pensar em como utilizar os recursos que encontrarem na superfície lunar. E aí a pergunta, faça-se a pergunta para responder a essa pergunta. O que é economia lunar? Diz respeito à atividade econômica potencial da Lua, que poderá ser impulsionada
pelos setores de comunicações, navegação, trânsito e logística, a fim de ajudar a promover missões de exploração espacial e robótica. Esses setores apoiariam os esforços de mineração na Lua e é o pilar da futura economia lunar, a partir da qual outras indústrias serão desenvolvidas. O oxigênio armazenado no regolito lunar, a camada solta de rocha que cobre a superfície do satélite e está presente na atmosfera, é um recurso de grande utilidade. Pesquisas anteriores demonstraram que o regolito lunar contém alguns dos minerais necessários para gerar plantas na Lua, segundo a Agência Espacial Europeia, que será crucial para qualquer colonização de longo prazo na Lua. A Lua é também uma fonte importante de hélio 3, conforme já lhes falei, e que é rara na Terra, para não dizer inexistente. Hélio 3 que poderá também ter implicações para a Terra em áreas extremamente baixas, em áreas... No Instituto falei do hélio, um elemento que poderia gerar energia nuclear mais segura num reator de fusão, pois não é radioativo. O Instituto Politécnico de Paris afirma que o hélio 3 poderá também ter implicações para a Terra em áreas como a computação quântica, as imagens de ressonância magnética e a criogenia, que é o estudo de como os materiais se comportam em temperaturas extremamente baixas. Existem, entretanto, vários desafios a superar para trabalhar na e em torno da Lua. Por exemplo, a longa noite lunar, de aproximadamente 14 dias em algumas partes de sua superfície, tornaria complicado para fontes de energia, como painéis solares, apoiar missões de extração de recursos e comunicações para operadores na Terra. Também um pó lunar na atmosfera da Lua, juntamente com o regolito, por vezes derretido, que flui sobre a superfície, poderia dificultar a extração e a criação do oxigênio líquido necessário para sustentar a vida na Lua. As indústrias baseadas na economia espacial, como a de defesa planetária e segurança espacial, são aquelas dedicadas à proteção da Terra e da infraestrutura espacial, contemplando o monitoramento de asteroides e cometas e o uso de sistemas de alerta precoce e a proteção cibernética de satélites. Defesa planetária e segurança espacial são esforços globais para proteger a Terra de ameaças cósmicas, focando na detecção, rastreamento e mitigação de asteroides e cometas através do monitoramento constante, protocolos internacionais, como os da NASA e da ESA, a Agência Europeia, e tecnologias de desvio de asteroides e cometas, como a missão DART. Enquanto a defesa planetária lida com impacto direto, a segurança espacial abrange também meteorologia espacial e detritos, buscando um ambiente espacial mais seguro para satélites e missões, com coordenação entre agências e o setor privado para prevenir desastres cósmicos operacionais. Então, são essas as informações, meus amigos, que nós coletamos e que estamos repassando para vocês sobre a quinta revolução industrial, que está relacionada com as indústrias voltadas para a economia espacial. E agora vamos apresentar a última das grandes revoluções industriais do futuro, que dizem respeito às indústrias hiperconectadas, multiplataformas, com dados em tempo real e alcance planetário. A indústria hiperconectada, multiplataforma, com dados em tempo real e alcance planetário, está na base do surgimento de novas indústrias, que reorganizam produção, trabalho, consumo, poder econômico e soberania digital, consistindo no desenvolvimento da indústria de plataformas digitais globais, na indústria global de dados, na indústria de conteúdo digital globalizado, na indústria financeira digital global, na indústria de trabalho remoto e globalizado, na indústria de
cibersegurança e guerra digital. Na indústria de serviços baseados em inteligência artificial via internet, e a indústria do comércio digital transfronteiriço, que é o e-commerce global. Bem, vamos falar primeiro sobre a indústria de plataformas digitais globais, que lida com a intermediação digital em escala planetária, tendo como base tecnológica a internet, nuvem, conjuntos de regras e protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem, algoritmos, inteligência artificial, cujos impactos estruturais dizem respeito à desintermediação tradicional e à concentração de poder de mercado. Então essa seria a indústria de plataformas digitais globais. A indústria global de dados, que é o Data Economy, é um ecossistema digital global no qual os dados são coletados, organizados, trocados por uma rede de empresas, indivíduos e instituições para gerar valor econômico, e tendo como base tecnológica Big Data, a computação em nuvem, a computação de borda, que faz com que o processamento e o armazenamento de dados fique o mais próximo possível de onde são gerados, cujas atividades dizem respeito à coleta e monetização de dados, com corretores de dados globais, análise preditiva e vigilância algorítmica e economia comportamental digital, cujos impactos consistem na simetria informacional externa, no capitalismo de vigilância e conflitos sobre soberania de dados. A outra indústria hiperconectada, multiplataforma, com dados em tempo real e alcance planetário, diz respeito à indústria de conteúdo digital globalizado, que lida com a produção simbólica distribuída globalmente, tendo como base tecnológica a internet, mais streaming, que é a tecnologia que permite assistir ou ouvir vídeos, jogos, transmissões ao vivo pela internet em tempo real, sem precisar baixar os arquivos completos, recebendo os dados em pequenos pacotes que são reproduzidos conforme chega ao dispositivo, otimizando o uso da banda larga e do espaço de armazenamento, além das redes sociais em que ocorre o trabalho criativo precarizado, a globalização cultural assimétrica e a algoritmização da atenção. Outro tipo de indústria diz respeito à indústria financeira digital global, que lida com a financiarização via internet, tendo como base tecnológica o blockchain, que é um livro razão digital descentralizado, a inteligência artificial e pagamentos digitais, e como subsetores, fintechs globais, criptomoedas, finanças descentralizadas e bancos digitais transnacionais, cujos impactos consistem na desintermediação bancária, na volatilidade sistêmica e novas formas de especulação global. A indústria do trabalho remoto e globalizado lida com a força de trabalho sem fronteiras, tendo como base tecnológica a internet, videoconferência, plataforma de gestão, cujas consequências são a erosão de direitos trabalhistas, a competição global entre trabalhadores e nova divisão internacional do trabalho digital. Uma outra indústria que nós citaríamos é a indústria de cibersegurança e guerra digital, que lida com proteção e ataque no ciberespaço, tendo como base tecnológica a internet global, mas a geopolítica digital, que envolve a defesa cibernética, a espionagem digital, a mercenarização da segurança digital e a vigilância estatal e privada. A indústria de serviços baseados em inteligência artificial via internet lida com a inteligência como serviço, tendo como base tecnológica a internet, a inteligência artificial generativa, os APIs, que são conjuntos de regras e protocolos que permitem que diferentes softwares se comuniquem, cujos efeitos são a substituição de trabalho qualificado, a circulação global direta, tendo como base tecnológica a internet, mais logística integrada,
que resultou nas cadeias globais digitais, no domínio das plataformas chinesas e americanas e na pressão sobre a economia locais. Então, são essas, meus amigos, as informações que eu queria lhes passar sobre as 4 revoluções industriais que ocorreram na história da humanidade e seus impactos sobre a sociedade ao longo da história, e também as revoluções industriais do futuro, que basicamente são 6 grandes revoluções que se descortinam para o futuro. Para nós realizarmos esse nosso trabalho, nós realizamos uma pesquisa extensa, quer dizer, analisando cerca de 65 publicações em termos de livros, artigos, textos, abordando cada um desses temas que há pouco lhes apresentei. Espero que nossa apresentação tenha sido esclarecedora e, dando continuidade a esse bloco de questões relacionadas com as grandes revoluções agrícola e industrial que nós já apresentamos, a próxima apresentação nossa abordará as grandes revoluções comerciais que impactaram a sociedade ao longo da história e suas perspectivas futuras. Então é isso que eu tenho a lhes dizer e finalizo deixando um abraço fraternal para todos.